Oi, meu povo! Então, para quem não me conhece e para quem me conhece também, eu me chamo Cecília Dantas e eu tenho este canal aqui no YouTube. Sejam, todos bem-vindos a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast Fala Psi. E hoje, esse episódio, mais uma vez, é comigo. E eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, então se você não me segue, acesse aqui a descrição desse vídeo e já vai me seguir no Instagram. E eu pedi sugestões de vídeos, de temas pra gente trazer aqui para o podcast, para essa temporada 1. E me pediram para falar um pouco sobre o medo excessivo. Então, vamos começar. Sejam bem-vindos a mais esse episódio. E hoje nós iremos falar sobre o medo excessivo. Bora lá! Então, gente, é o seguinte. O medo, ele é uma reação do ser humano, normal, natural, de todo ser humano, Geralmente, ele faz com que nós estejamos em um estado de alerta, principalmente quando tem algum perigo próximo. E aí, às vezes a gente tem medo do medo, Eu costumo dizer assim, medo do medo. A gente tem receio de sentir medo, tem receio de envolver-se com medo, mas o medo, ele é algo inerente ao ser humano, ele está presente na vida de todo ser humano. O problema é quando esse medo, ele acontece de uma forma exagerada e que esse medo comece a paralisar o ser humano nas suas atividades. Então, assim, a partir do momento em que nós deixamos de mandar no medo, Vamos dizer assim, quando o medo começa a comandar nossas vidas, que a gente começa a ser escravo dele, aí é que tá o grande problema. É quando a gente deixa de sair de casa, deixa de ir para um passeio, acaba se isolando da realidade com a ideia de que algo muito ruim pode nos acontecer ou vai nos acontecer. Em geral, existem alguns tipos de medo, que é os mais comuns que a gente fala, por exemplo, de medo de altura, medo de andar de avião, medo de insetos, enfim. Mas como eu disse, a gente precisa ter cuidado para que esses medos não controlem a nossa vida, que a gente que possa controlar esse medo. Porque caso a gente não consiga controlá-lo, ele poderá gerar o que nós chamamos de uma fobia, que é uma ansiedade irracional e um medo irracional sobre determinadas coisas. Portanto, é importante que a gente, independente do medo que a gente sinta, que a gente consiga lidar com os nossos medos e enfrentá-los para que eles não nos paralisem. E aí, se a gente não fizer isso, o medo pode gerar transtornos ansiosos, transtornos de humor, que é transtornos ansiosos, que pode gerar um transtorno de pânico, transtornos como fobias que nós temos, fobia social, agorafobia, enfim, vários tipos de fobia, e isso vai acabar atrapalhando as nossas emoções e as nossas vivências. Eu quero passar para vocês algumas dicas de como a gente pode controlar esse medo exagerado que nós temos. A primeira é reconhecer, o medo. É aceitar, reconhecer que você vai ter esse medo, que você não pode fugir dele, que você não pode negar que ele está ali, mas que você é quem comanda ele, que está tudo sob controle e que você é quem tem o poder sobre ele e não ele que tem o poder sobre você. Então, aceitar o medo, reconhecer ele é o primeiro passo. Outra coisa, entendê-lo, entender o seu medo. Como assim? Em quais situações você se sente com mais medo? O motivo de você estar se sentindo assim? Reconhecer os seus sentimentos, as suas emoções perante aquele medo, É preciso que a gente entenda, a gente pare e reflita sobre si mesmo e sobre as questões que aquele medo nos traz. Terceira dica, não ter vergonha ou se sentir culpado ou envergonhado por ter algum medo, porque, como eu falei, é algo inerente a todo ser humano. Então, todo ser humano, em algum momento, tem
medo de alguma coisa. Então, sentir medo não é sinônimo de fraqueza, de vergonha, mas pelo contrário, né? É um sinal de alerta e que a gente precisa enfrentar, né? É um sinal de alerta para situações perigosas que nós devemos ter cuidado. E quando é o medo excessivo, que é o nosso caso, procurar ajuda e entender que a gente precisa enfrentar os nossos medos. E a quarta dica é procurar ajuda, né? Através da psicoterapia, você pode descobrir quais são os seus gatilhos emocionais. Para quem não sabe o que é gatilho, é aquele momento, aquele sentimento, aquela emoção, enfim, que te causa aquele medo excessivo. E aí vocês podem descobrir a causa juntos, aprender, né, técnicas terapêuticas para controlar esses medos, para controlar essas ansiedades que causam esses medos, porque você já reconheceu o medo. E enfrentar o medo, né? Não ligar muito para o que o povo diz e etc, porque realmente pode virar algo extremo, como uma fobia. E aí a gente precisa cuidar dos nossos medos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, enfim, de tudo que nos rodeia, e também cuidar de maneira priorizada dos nossos medos, né? Da gente mesmo, de si mesmo. E se o medo é algo que... O medo excessivo é algo que realmente está impactando de uma maneira não saudável, é necessário sim que nós enfrentemos os nossos medos com cuidado, com responsabilidade acima de tudo, para que a gente consiga viver de maneira mais positiva. Outro ponto também que eu acabei esquecendo, cultivar esses sentimentos positivos na gente também é uma forma de superar o medo. Porque às vezes quando a gente tá sempre na ótica pessimista, a gente sempre diz que não vai conseguir. E para superar o medo, a gente precisa estar positivo e dizer, eu consigo. Eu consigo sempre. Então, é isso. Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, suas opiniões, suas sugestões, suas críticas construtivas aqui nos comentários, que eu sempre leio tudo. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Fui!